Papo de Repórter dessa semana faz o balanço desses primeiros 10 dias do governo Paulo Artung. Nós escolhemos alguns temas aqui desses primeiros dias de governo para a gente debater e vamos começar com a questão do secretariado. Praticamente todos os secretários já foram anunciados, todos foram anunciados, né? E ficaram 2 secretarias por enquanto com interinos, né? No caso da Secretaria de Esportes e Turismo, mas no geral os nomes todos já foram anunciados. Néter, você que acompanhou isso mais de perto, como que você viu a escolha do secretariado, a definição dos nomes? Havia muito aí uma expectativa antes do Paulo anunciar que eu vou fazer um secretário com jovens, moderno, aquela coisa do novo, né? E a gente viu um monte de figuras já bastante conhecidas, né? Desse núcleo do Paulo, chamado núcleo duro do Paulo, e não consegui ver novidades aí, grandes nomes, grandes revelações como ele prometeu. Como que você viu a montagem do secretariado? Zé, a montagem do secretariado do Paulo tem a cara do governo dele, que é um governo extremamente contraditório. O governo, os 10 primeiros dias de governo do Paulo é uma contradição em si. Por quê? Porque o discurso é diferente da prática. Enquanto o Paulo falou que iria montar um secretariado sem amigos, aliás, esse foi um dos pontos que ele criticou bastante o Renato Casagrande, que o ex-governador teria um secretariado formado por amigos. Falei meritocracia, primeiro comigo não é assim, né? Só que a fotografia do secretariado do Paulo é composta por amigos e nomes novos que não são tão novos assim, como por exemplo o novo diretor-presidente do Detran, Fabiano Contarato, que no meio da campanha eleitoral deixou a pré-candidatura ao Senado para ir para o palanque do Paulo. Tem nomes também como Marcelo Zenkner, Evaldo Martinelli, ex-secretário, Zenkner, promotor do Ministério Público, que foi exaltado pelo Paulo como se fosse um grande nome no combate ao crime organizado. Ele mesmo resgata, né, essa participação do Zenkner em 2003 ao combate ao crime organizado, né? Ele faz questão de... E acaba sendo esse grande museu de grandes novidades, né? Então não há tanta coisa nova nesse secretariado do Paulo. Isso transborda até pelas primeiras atitudes do governo, que necessariamente vai passar pela entrega, como o Antônio Carlos escreveu na coluna. Tanto a Dilma quanto o Paulo Artung têm um dilema muito grande, que vão ser... A população não quer mais saber de discurso, a população quer entrega de resultados. E eles têm que começar logo. Agora a gente teve também a questão da apresentação do pacote de medidas. Ele apresentou um pacote de medidas, aí um pacote realmente de ajuste, de arroxo, né? E a gente viu até umas coisas que mostram um pouco a contradição do governo, que eu acho que talvez seja o que chama atenção nesses primeiros dias, a contradição. A gente tem percebido que esses primeiros dias de governo, eles são cheios de contradições, né? Então a gente percebe nessa questão do pacote da austeridade coisas inclusive curiosas, como por exemplo, quando ele anuncia o corte das viagens, das diárias para viagem e tal, e a gente lembra, claro, do caso das viagens da Cristina, né? E que, como se isso não tivesse acontecido, ou que isso não fizesse nenhum sentido, se fosse coisa superada, né? E, enfim, dentro desse pacote das medidas, Renata, o que te chamou a atenção, o que você acha que pode ser destacado? Eu acho que, assim, a gente percebe que há uma tentativa de utilizar esse pacote como subterfúgio para o Paulo retomar a característica que era do governo anterior dele, que é o do Estado mínimo, né? Então a gente já viu aí cortes de concursos públicos que foram cancelados, já falou que aumento para professor em 2015 não vai ter, e uma outra coisa que é bem evidente, né, nesse pacote todo, que são os cortes, né, de comissionados,
que todo mundo sabe que é uma prática que todo início de governo acontece isso. Tinha os cargos que eram da Casa Grande, que vão ser cortados, que já foram cortados, né? O Diário Sangrento, né? As cestas sangrentas, né? Dos diários oficiais, que é para poder abrir espaço para colocar os aliados do Paulo. Isso é uma prática comum na política. Mas aí ele dá esse ar de austeridade, dizer que vai fazer corte para poder conter despesa. A gente viu isso em 2012 com o Rodney, né? Ele fez isso da caneta, e o Paulo também fez isso na canetada toda, no dia 2. Depois teve que voltar. Aí teve que voltar atrás porque tinha demitido gente demais. Agora tá indo trabalhar. Agora tem essa questão do pacote de austeridade. Uma outra coisa que chama atenção, porque isso não é novidade, isso não é uma questão específica do Espírito Santo, do governo Paulo Artung. Essa matéria que o Globo publicou na quarta-feira mostra que dos 14 governadores que eles entrevistam, exatamente todos, estavam anunciando pacotes muito parecidos com o do Paulo. Corte de despesa com cerimônias, com despesa com viagens também, diárias, corte de despesa com comissão, todos quase anunciaram corte com comissão. Quer dizer, só que o Paulo, ali na matéria do Globo, ele tenta puxar isso e jogar na conta do Casa Grande, quando ele diz o seguinte: mas tá difícil, né? Tô tendo que adotar essas medidas duras, né? Mas que o Espírito Santo perdeu o rumo do crescimento e tal, e veio com esse discurso jogando isso na conta do Casa Grande. E emendando nessa história do Casa Grande, a gente percebeu que foi na quinta-feira, né, que o Casa Grande reagiu pelo Facebook, e aí mostra que depois de 8 dias, na verdade, sofrendo críticas sistemáticas do Paulo Artung, nesses 8... ora a Ana Paula Vescovi batia, ora o Artung batia, se revezaram, mas foram 8 dias de pancada em cima do Artung. Mas a gente percebe que essa reação do Casa Grande parece que pode ser uma coisa agora, daqui para frente, frequente. Você viu assim também, Renato? Primeiro eu queria dizer que o Paulo, se tudo der errado, ele pode vender limonada, né? Porque ele está transformando tudo em limonada. Todas as crises, todos os limões que estão dando para ele está fazendo. Agora, essa questão do Renato é muito importante, o Renato ter reagido. Porque já se começava, a entrevista que a gente publicou ontem com o André Moreira mostra isso, que os partidos de esquerda já estão achando aquela coisa assim: eu acho que o Renato não está muito afim de reagir, não. O Renato estava em silêncio desde que, na posse, a gente comentou isso no papo passado, que mal o Casa Grande havia virado as costas, o Paulo fez uma coisa até deselegante, né? No primeiro dia dele de governador, já saiu disparando contra o antecessor. Virou as costas. Agora, a gente tem que observar se o Renato vai manter essa dinâmica de rebater as questões, porque a questão da segurança foi uma questão bem delicada, que o Artung foi lá, trouxe dinheiro, e o Renato falou: não, peraí, eu tenho a minha parcela aí, né? E agora a gente tem que ver se isso vai ser contínuo e se isso vai trazer efeitos, porque como que a imprensa daqui vai reagir a essa, porque pelo que deu para entender, o Renato vai responder pelas redes sociais, né? Porque a gente percebeu que ontem, na quinta-feira, quer dizer, essa reação do Renato não foi repercutida, a não ser por nós, nos jornais da sexta. A gente mas não de uma forma com muito espaço, né? Quer dizer, é isso que você falou, não sei como a imprensa vai reagir, como esse espaço vai ser. Porque ele indicou espaço para poder responder, mas... Isso. Porque o ex-governador, agora Renato Casa Grande, ele tem que entender que o espaço dele hoje é limitado em relação ao que ele tinha na época de como governador. Se na época de governo ele não fez isso, agora ele vai ter ainda mais dificuldades. Mas é claro, tudo vai depender da postura dele, das contradições do governo do Paulo que ele vai expor, que aí está o ponto fundamental. Ele precisa expor isso, porque se for depender da mídia e da classe política tentar estabelecer esse confronto de resultados, de gestões, de discursos, não vai ser possível. Ele que vai ter que fazer isso. As redes sociais, como o Renato sempre foi um entusiasta das redes sociais, é um bom caminho, mas ele também precisa vir a público, precisa convocar a imprensa também, para poder equilibrar
as armas nessa disputa? Porque tem outra coisa, né? Uma coisa foi a comparação que o Renato tentou fazer do governo dele com o do Artung durante a campanha. Esse era um outro contexto. Você tem que relativizar, porque o momento da campanha é completamente diferente do momento que a gente vive agora. E agora ele volta a fazer a comparação, e essa comparação a gente ainda não sabe como ela vai realmente ser absorvida pela sociedade, como a sociedade vai reagir a isso, porque, por exemplo, você pega na questão específica da polêmica que ele trouxe nas redes sociais, que é a questão da segurança, você vê que ele vai lá e deixa claro, olha, eu peguei o governo com esse índice aqui e reduzi para esse aqui. Ele mostra 53% o índice de 53 homicídios por 100 mil e fala assim, ó, entreguei o governo com 38. Então, quer dizer, ele faz o confronto dos dados, confronta os dados de uma forma muito clara, né? Então, quer dizer, e esse não, é num outro contexto de campanha diferente, de disputa eleitoral diferente. Vamos ver como que a sociedade vai receber isso. Mas né? Um detalhe que é importante é que essa página dele tem 50 mil seguidores, né? Não, que é muito relevante, né? E ele já deixou isso muito claro na hora que denunciou as primeiras tentativas de desgaste do governo dele lá atrás, como uma forma do atual governador se blindar em relação a justamente essa comparação de resultados. Então, eu lembro que no primeiro papo que a gente fez em vídeo, eu disse que era a hora do Renato. Ele parece que está disposto a entrar nessa arena. E aí a gente vai ver. Só para a gente fechar, vamos só dar uma cutucadinha na questão da sucessão da mesa diretora da Assembleia. Essa semana, o da Vitória, que aparecia como alternativa, parece que acabou perdendo força a candidatura dele, e o Ferraz volta novamente, como a Renata disse, a bola da vez. Como que é, Renata? Você acha que daqui para frente o Ferraz emplacou mesmo e é ele que vai ficar? Foi a antecipação, né? Havia um grupo de 12 deputados, foram vários blocos que foram formados na Assembleia, e havia um grupo de 12 deputados que queriam uma interlocução. Ninguém quer oposição a Artung, eles querem uma interlocução, né? E aí tem um milhão de coisas envolvidas ali nos bastidores disso. Tem cargo de deputado, tem a questão de atendimento às bases, tem as emendas, né, individuais que estão no orçamento, que vai ser revisado. Então, assim, tem muita coisa que vai ser discutida nos próximos dias. E a eleição da mesa é uma coisa muito importante, porque o Artung ele está mantendo um afastamento dessa discussão, mas ele está chegando aos deputados. Ele só não chegou a um deputado, que é o Amário Neto, que é o campeão de votos. Que é uma incógnita, né? E que é uma incógnita, a gente não sabe o peso que ele vai ter nesse processo eleitoral. Mas hoje, o nome em condições de estabelecer uma articulação com o Executivo, de fazer a defesa do Legislativo, de comandar ali os deputados estaduais nesse processo, é o Teodorico Ferraz. Vamos ver como vai se desenrolar isso essa semana.